Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil numa nova temporada. E quando eu falo em nova temporada, você já observou que eu estou sozinho aqui nos estúdios da Novo Tempo? Por quê? Porque nessa época de pandemia que a gente está vivendo aí, né? Nós então não trouxemos os 10 convidados para estarem com a gente aqui no programa, mas, por outro lado, nós virtualmente estaremos recebendo mais de 200 convidados no programa Bíblia Fácil nessa nova temporada. É isso mesmo que você ouviu. Nós teremos mais de 200 convidados para participar das gravações do programa Bíblia Fácil. E eu já queria começar mostrando para você aqui os nossos convidados agora dessa temporada. Exatamente, nós estamos aqui com o aplicativo Zoom e através desse aplicativo vamos ter contato com os nossos queridos amigos que vão participar. E eu já quero aproveitar e apresentar para você esses convidados que vão estar conosco nesse primeiro programa, porque a cada programa nós teremos novos convidados. Mas para esse primeiro programa eu estou recebendo a Rosana, aqui de São Paulo, o Edivaldo, lá de Marrocos, olha a participação internacional aqui no Bíblia Fácil. A Lisiane de Teresina, a Maria de Maceió, a Márcia de Fernandópolis, o Maurício de Solânia, lá da Paraíba, o Belchior de Camutanga, lá no Pernambuco, a Elaine do Juiz de Fora, a Brenda de Teresina, o Railson de Roraima, o Dário de Realengo, no Rio de Janeiro, o Alexandre de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, Giane de Passos e Kelly, lá de Caratinga. Além do Bruno, que estamos recebendo aqui, também da Edneuza Pereira, também da Fabiana. Faltou alguém? Mencionei todos? Então, todos já estão aqui prontos para começar com a gente essa nova temporada do programa. E olha, a gente sempre começa o programa oferecendo para você presentes, não é verdade? Eu tenho aqui para você esse lindo DVD que nós gravamos lá em Israel. É um DVD que fala sobre o Santuário, o Caminho de Deus. Os mesmos temas que vamos estudar aqui, você tem acesso aqui nesse DVD. Mostrar para você aqui bem bonitinho. Esse é o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Você pode pedi-lo através do nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 3121. Vai aparecer aqui para você o telefone. Lembra de ligar em horário comercial para pedir pelo telefone, tá bem? Você pode pedir pelo WhatsApp, que vai aparecer aqui na sua tela, esse número de WhatsApp. Basta você mandar uma mensagem para esse número dizendo, eu quero o DVD Santuário, e a gente manda para a sua casa, ou então você acessa o nosso site, biblia.com.br. Lá você também pode pedir esse DVD, tá bem? Aproveitando, quero convidar você para se inscrever na nossa página no Facebook. Nós já estamos com mais de 500 mil de seguidores e queremos alcançar 1 milhão. Então, por favor, se torne lá, se inscreva na nossa página facebook.com/bibliafácilnt, tá bem? E você vai receber os nossos programas, materiais exclusivos para o Facebook. Quero convidar você que está em casa, em qualquer lugar desse Brasil, fora dele, como temos um convidado também de Marrocos, né? Participando nesse programa 1 dessa nova temporada, para nós orarmos agora e buscarmos a bênção do Senhor. E nessa oração, eu quero vir aqui bem pertinho dos nossos convidados que vão estar conosco ao longo do programa de hoje, participando com a gente. Quero orar bem pertinho deles, também perto de você, para que Deus possa abençoar o nosso estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos todos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe agora e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui
e nós vamos começar o primeiro tema de hoje, que é sobre o santuário celestial. Já combinamos com os nossos convidados que estão lá nas casas, em casa, que estão participando nesse primeiro programa, programa 1. Assim que eles tiverem qualquer pergunta, eles vão levantar a mão, eu vou ser avisado aqui no ponto e nós vamos dar então a oportunidade que eles façam perguntas. Também estaremos recebendo perguntas nas nossas redes sociais, também perguntas em vídeos. Algumas pessoas mandaram vídeos para a gente também, fazendo perguntas. E você de casa, eu espero que você possa tirar todas as suas dúvidas. Primeiro programa dessa nova temporada, o Santuário Celestial. Nós já vimos aqui, em outras temporadas, que estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. Estas são as ênfases ao estudarmos o santuário, o sacrifício e o sacerdócio de Jesus. Tudo o que acontecia no santuário terrestre apontava para a cruz, apontava para o ministério de Cristo no santuário celestial. E é por isso que a Bíblia trata esse tema de uma forma tão especial. E nós vamos poder aprender muito a respeito desse tema do santuário nessa nova temporada. Um detalhe interessante que desde o início nós temos que ter claro em nossa mente. A Bíblia usa as palavras templo, santuário e tabernáculo de forma intercambiáveis. O que isso significa? Ora, a Bíblia está falando do tabernáculo que Moisés construiu no deserto e esteve viajando com o povo de Israel por 40 anos. Ora, a Bíblia está falando do templo lá em Jerusalém, inclusive que Jesus purificou 2 vezes, no início e no final do seu ministério, e em algumas vezes a Bíblia está falando do templo celestial, que foi o que serviu de modelo para a construção do terrestre. E é aqui que nós chegamos ao centro da nossa primeira lição, ou seja, há um santuário no céu. Esse santuário no céu serviu de modelo para o santuário terrestre, e esse santuário terrestre que foi construído, ele tinha a função pedagógica de ensinar o povo de Israel e a nós que hoje lemos a história a respeito da salvação. Da salvação esta, através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício e do seu sacerdócio. Tá bem? Eu vou voltar para meus convidados aqui. Todos estão me ouvindo bem? Faz um joinha assim, deixa eu ver o joinha. Todos estão ouvindo bem? Legal. Conectados com a gente, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, levante a mãozinha, nós vamos dar a palavra para você. Tá bem? Vamos então analisar alguns textos da Bíblia para entendermos justamente a questão da existência de um santuário. Vamos começar com esse texto que é fundamental, aqui em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. O texto diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ordem de Deus a Moisés: Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Uma coisa que a gente aprende cedo na Bíblia é que o santuário, e eu estou aqui dentro de um santuário cenográfico, nos estúdios da Novo Tempo, aqui você percebe um altar de holocausto, aqui tem uma pia com água, todos esses móveis que você encontra aqui, esse cenário que nós preparamos, ele alude ao santuário mosaico que Deus mandou Moisés construir. Agora, quando Deus manda Moisés construir esse santuário, há um detalhe importante que aparece aqui, em Êxodo 25, 40. Olha o que diz no verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Veja, olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, vocês vão me fazer um santuário, eu quero habitar com vocês. Mas esse santuário que vocês vão construir tem que ser de acordo com o santuário que eu te mostrei, o modelo que eu te mostrei no Monte Sinai. Agora, qual foi o modelo que Moisés viu no Monte Sinai? Foi o santuário celestial. É por isso que a primeira lição de hoje
vai trazer alguns textos da Bíblia para ensinar para você e para mim, para todos nós, a existência de um santuário no céu. Agora eu fui avisado aqui que nós já temos perguntas, é o Bruno. Bruno já está aqui na tela. Qual é a sua pergunta, Bruno? Estamos prontos para te ouvir. Bom dia, pastor Arilton. Tudo bom? Tudo bem, Bruno. É um prazer imenso estar participando desse programa e sempre aí tentando aprender um pouco mais da palavra de Deus. E quero dizer que o senhor é muito abençoado e tem realmente o Espírito Santo quando tem a palavra, né? Fico Amém. muito grato. Obrigado, Bruno. Eu queria dizer assim, que todos os utensílios que eram usados nos rituais e tudo, todos eles são o modelo do santuário celestial? Ou teve algum que não? Olha, excelente a pergunta do Bruno. Bruno, obrigado, viu? Vamos então responder a sua pergunta. Eu vou olhar aqui para a câmera que eu consigo olhar nos seus olhos, Bruno. Bruno, muito boa a sua pergunta. Deixa eu ler um texto para você aqui, Bruno. Se você estiver com a sua Bíblia também em casa, olha comigo aqui Apocalipse, capítulo 11, no verso 19. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 19. João escreveu assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Bruno, você percebeu aqui? João está dizendo de que abriu-se o santuário de Deus, que se encontra no céu. Então, o Apocalipse 11, 19 está falando do santuário celestial, e foi vista a Arca da Aliança. Então, veja, dentro do santuário, lá dentro do santuário, no segundo compartimento, tinha uma Arca da Aliança, porque no céu também tinha uma Arca da Aliança. Agora, vamos ver aqui um outro verso de Apocalipse. No capítulo 1, Bruno, capítulo 1 de Apocalipse. Agora olha comigo aqui os versículos 12 em diante. Olha o que diz o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, Apocalipse 1, 12, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Veja, ele viu agora os 7 candeeiros de ouro. Quem é que estava passeando entre os candeeiros? O próprio Jesus Cristo. Ou seja, nós entendemos por isso de que todos os móveis e utensílios que haviam no santuário terrestre, eles eram uma cópia do celestial. E a gente pode ver aqui vários textos que falam sobre isso. Muito obrigado, Bruno, por sua pergunta, viu? Então, o santuário celestial, tudo serviu de modelo para o terrestre. Agora, eu queria falar para você de mais um detalhe a respeito desse santuário celestial. O santuário celestial tinha funções específicas. E eu quero ler alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar a entender melhor quais eram estas funções específicas do santuário celestial. Eu acabei de ler esse texto para vocês, que é Apocalipse 11, 19. E aqui diz que lá estava a Arca da Aliança, por isso eu disse que esta arca estava sendo reproduzida aqui na terra. Agora, esse slide ele é muito importante e eu queria que você entendesse o seguinte. O santuário celestial, ele tinha funções antes do pecado e funções pós-pecado. Então, para você entender melhor, olha o que acontecia. Antes do pecado, o santuário tinha funções litúrgicas, onde Deus era adorado como Criador. Só que após a entrada do pecado, ele vai assumir novas funções, que nós chamamos de soteriológicas. E é bom a gente entender melhor esse assunto. O santuário celestial servia como morada de Deus. A Bíblia é clara em afirmar que Deus habita nesse templo celestial. Eu queria ver com vocês alguns textos, o primeiro deles, Êxodo 15, 17, assim está escrito: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ora, aqui está falando de um santuário que foi estabelecido pelas mãos divinas.
E o santuário aqui na terra, ainda que fosse a habitação de Deus, ele foi construído por mãos humanas. Então, Êxodo está nos falando do santuário celestial, que Deus edificou para a habitação dele. Então, uma das funções desse santuário celestial é servir de habitação do Todo-Poderoso. Mas existem outras funções desse santuário e que a Bíblia claramente explica para nós. Uma segunda função desse templo celestial é que ele é um local de adoração. Isso mesmo, Deus é adorado nesse santuário. No Salmo 134, versos 1 e 2, nós lemos: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Santuário, local da habitação de Deus. Santuário, local também de adoração. Aí Deus é adorado. Adorado por todas as suas criaturas. Se você vai para Isaías capítulo 6, se você vai para Apocalipse capítulo 4, você vai ter cenas descritas pelos profetas de milhares de seres celestes adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Eu tenho mais pergunta? É isso? Ok, daqui a pouquinho eu vou colocar mais uma pergunta aqui dos nossos convidados que estão em casa participando com a gente via Zoom, tá bem? Deixa eu continuar, enquanto isso, apresentando para você um outro salmo. O Salmo 151 confirma a ideia de que o santuário celestial é um local de adoração. Lá diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, o Salmo 150 é um convite para que Deus seja adorado no seu santuário. Então, antes do pecado, o santuário tinha funções litúrgicas. Deus morava, Deus era adorado. Após o pecado, virá uma nova função. Agora eu tenho uma outra pergunta. Quero chamar aqui então você para vir comigo aqui até a tela dos meus convidados. Agora é lá de Marrocos a pergunta, é o Edivaldo Varela. Edivaldo, qual é a sua pergunta, amigo? Obrigado, pastor. A minha questão é, o verso no Êxodo nos diz que vão construir um santuário para que Deus possa habitar no meio deles. Então, nós devemos entender que Deus, a presença de Deus ali, ou será somente um que estará ali? Muito boa a sua pergunta, Edivaldo. O que significa esta habitação de Deus? Deus vem habitar com o seu povo? Isto mesmo. Deus vem habitar com o seu povo. Esse assunto ele é um pouco delicado, porque primeiro nós estamos falando de um ser que é onipresente, né, Edivaldo? Ele está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. A gente é pequeno demais para entender isso. Ao mesmo tempo que Deus é onipresente, Deus ele está com suas criaturas. Ele transpõe as barreiras do tempo para estar com seus filhos. E quando, Êxodo 25:8, Deus ordena a Moisés: me faça um santuário para que eu possa morar, de fato Deus veio ali manifestar a sua presença. E você deve se lembrar que quando foi inaugurado o templo, o santuário terrestre, a glória de Deus pousou sobre o santuário e pousou sobre a Arca da Aliança. E ali entre os querubins manifestava-se a Shekinah, que é a glória, a presença de Deus. Então, o próprio Deus, viu, Edivaldo, veio morar com a gente assim que o santuário terrestre ficou pronto. Eu vou agora para uma outra pergunta, um outro convidado nosso, o Dário, ele tem uma pergunta para fazer. Vamos aqui ouvir o Dário também. Dário, pois não, qual a sua pergunta? Olá, bom dia, pastor. Eu tenho uma dúvida. Se o santuário era semelhante, tipo, eu não prestei muita atenção, desculpa, se é semelhante ao que Moisés construiu, né? Essa é a minha dúvida. Muito boa a sua pergunta, Dário. Olha, quando o Êxodo 25:40 diz assim: Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte, a palavra que aparece aí, a palavra hebraica, ela significa isso. Ele é um modelo, ele é uma imagem que tem que ser copiada. Então, o que nós entendemos do santuário celestial? Que nesse santuário há lá
compartimentos, como havia aqui na terra. Lá está a Arca da Aliança, contendo a lei de Deus, a lei original, porque aqui na terra foi feita uma cópia. Lá estava o candeeiro, lá estava o altar de incenso, ou seja, é um tabinit, essa é a palavra, tabinit, do hebraico, é um modelo. Então, os detalhes que Moisés copiou aqui foi para justamente tipificar o que acontece no céu. E é tão interessante essa questão que, veja, se você for mais a fundo no livro do Êxodo, você vai descobrir que Deus, ele capacitou, o Espírito Santo capacitou certas pessoas, entre elas o Aléu e o Alibe, para que eles trabalhassem nos detalhes, nos móveis do santuário. Você já pensou? O Espírito Santo de Deus vindo e dando a homens a capacitação para que eles mexessem com os metais, com os tecidos, com as cores. Isso mesmo, a Bíblia diz que foi assim. Por quê? Porque Deus queria que esse santuário terrestre se aproximasse ao máximo do modelo celestial. Eu tenho aqui uma outra pergunta, agora é a Márcia. Márcia, qual é a sua pergunta, amiga? Bom dia. Bom dia, Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastor. A minha pergunta é, o santuário, ele era um lugar de holocausto, né? As pessoas iam ali oferecer o seu melhor para Deus, certo? E o senhor falou que é um tempo de adoração. Como seria essa adoração? Só através dos holocaustos? Ou também seria através de, como um exemplo, um culto a Deus? Muito boa a sua pergunta, Márcia. É verdade, a adoração no santuário não era só através dos sacrifícios, porque veja, as pessoas traziam ali, sacrificavam animais em prol dos seus pecados, mas também havia outro tipo de sacrifício. Haviam ofertas de gratidão que as pessoas traziam, não era por causa de pecado, é por causa de bênção que elas haviam recebido. Então as pessoas traziam outros tipos de ofertas no santuário que eram a adoração a Deus, certo? Agora, além de ofertas que eram trazidas ao santuário, falando da adoração a Deus, sabe o que mais acontecia? No santuário haviam cerimônias, haviam festas. E nós vamos estudar aqui, nos próximos programas, 7 festas que o povo de Israel celebrava ao longo do ano. Estas festas, elas envolviam cerimônias, rituais, mas envolviam também muita música. Isso mesmo que você ouviu, Márcia, música. Porque o santuário era um local onde haviam muitos cantores. A Bíblia dá uma lista de quantas pessoas trabalhavam, por exemplo, lá no Templo de Salomão. E você sabia que essa lista supera a 30.000 pessoas trabalhando? Isso mesmo. E entre os trabalhadores do templo estavam os levitas. E esses levitas eram responsáveis pelo cântico. Então a adoração, ela se manifestava nas ofertas, nos rituais e nos cânticos que eles ali ofereciam. Tá bem? Muito obrigado, Márcia, por sua pergunta. Vamos avançando em nosso estudo. Agora, o que aconteceu na história deste universo para que mudasse as funções da casa de Deus do santuário? A entrada do pecado no universo. E o profeta Isaías assim escreveu: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra? Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. O texto continua dizendo: nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quem é que está aqui a profecia descrevendo? Ou o que a Bíblia está descrevendo aqui? A queda do anjo Lúcifer. A queda de um anjo que estava no próprio santuário. Eu quero ler um outro texto para você, que vai nos ajudar. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci.
permanecias no Monte Santo de Deus. Olha para mim aqui. Essa expressão, Monte Santo de Deus, é uma alusão ao santuário celestial. Na Bíblia, Monte Santo de Deus alude a isso, viu? E aqui diz assim, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O profeta continua, na multidão do teu comércio se encheu de interior, o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Eu expliquei que a expressão monte de Deus é uma alusão ao santuário. E te farei perecer, ó querubim da guarda. Veja essa informação. Guarda essa informação. O profeta Ezequiel está dizendo de que esse anjo que quis ser maior do que Deus, ele era um querubim da guarda. Sabe o que isso significa? Lá havia no santuário celestial a Arca da Aliança e sobre a arca 2 querubins. E como nós sabemos disso? Porque no santuário terrestre era assim. E se o santuário terrestre é uma cópia do celestial, quer dizer que esse querubim, ele estava na presença do próprio Deus. E de uma forma inexplicável e ilógica, nós tivemos o surgimento do pecado. Nós temos uma pergunta que chegou para nós, bem parecida com o que eu estou explicando, veio pelo WhatsApp. Eu queria colocar essa pergunta agora aqui na tela. Em qual tela vai aparecer? Nessa minha, aqui. Nessa tela aqui vai aparecer, deixa eu ver, quem mandou para a gente foi a Vanilda Lopes, ela mandou pelo WhatsApp. E ela disse assim, sem explicação nasceu pecado no coração de Lúcifer. Será que durante a eternidade isso pode acontecer com algum ser de luz novamente? Olha que pergunta interessante. Obrigado, viu, Vanilda Lopes, pela sua pergunta. Ela está dizendo o seguinte, olha, pastor, se um dia de forma inexplicável e lógica surgiu o pecado lá no céu, será que quando Cristo voltar e a nova terra for estabelecida, não poderá acontecer de novo? Bom, aqui no profeta Naum, nós temos a resposta para a sua pergunta. O profeta Naum diz que o mal não se levantará pela segunda vez. Exatamente, o mal não se levantará pela segunda vez. O que quer dizer isso? Que uma vez que a humanidade passou por todo o sofrimento, todos os problemas, todas as mazelas que nós enfrentamos por causa do pecado, isto para nós será uma experiência por toda a eternidade, de que o pecado trouxe amargas consequências. Todo o sofrimento que você conhece, todas as dificuldades, toda a luta que nós enfrentamos, a doença, a morte que você testemunha, são todos frutos do pecado. Então a humanidade terá muito claro em sua mente os trágicos resultados de se quebrar a lei de Deus e de se rebelar contra Ele. Essa é a segurança de que nós não mais teremos o mal se levantando segunda vez. Tá bem? Nós iremos para um rápido intervalo, você não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre o Santuário Celestial e com os nossos convidados. Acompanhe no próximo bloco. Por que esconderam a Arca da Aliança de madeira? E onde realmente ela está mesmo, na sua opinião? Se ela fosse encontrada, seria a maior descoberta arqueológica da história. Por quê? Porque dentro dela estão as tábuas dos 10 mandamentos. Nos tempos de Moisés, existia o santuário terrestre, né? Onde Deus habitava. E hoje, no nosso tempo, existe alguém, ou então um lugar onde Deus habite, e alguém digno de conversar com Deus igual Moisés tinha esse contato com Ele? Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, o primeiro programa dessa nova temporada, e você é muito bem-vindo. Obrigado, viu, por tirar essa hora para estar com a gente participando. Obrigado também aos nossos convidados. Nós não temos só 10 convidados dessa vez. Você percebeu que aqui nos estúdios eu estou sozinho? Mas não estou sozinho porque eu tenho a companhia de vários amigos que através do Zoom estão participando
de vários locais do Brasil. Temos gente aqui de São Paulo, do Piauí, da Paraíba, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e até de Marrocos. É uma participação internacional aqui também no Bíblia Fácil. Muito obrigado a todos vocês que tiraram esse tempinho para estar com a gente nesse primeiro programa. E você em casa pode pedir esse DVD aqui, que nós gravamos lá em Israel. 13 temas a respeito do santuário. Quer aprender mais sobre o santuário, o caminho de Deus? Peça o seu no telefone que vai aparecer aí na sua legenda. Lembrando que você tem que ligar em horário comercial, tá bem? 0 operadora 12 21 27 31 21. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você está com seu smartphone na mão, usa o WhatsApp, manda para nós uma mensagem no WhatsApp, vai aparecer aqui o número do nosso WhatsApp na sua tela e você manda a mensagem para a gente e você pede o estudo através do WhatsApp. Se você preferir, você pode acessar o nosso site, biblia.com.br. Anotou aí? biblia.com.br. Nesse site, você também tem acesso a esse DVD, ok? Falando em navegar na internet, quero convidar você a se tornar um fã da nossa página do programa. Nós ultrapassamos a 500 mil de seguidores, mas queremos chegar a 1 milhão. Então, curte lá, facebook.com/BíbliaFácilNT. Pegou aí? facebook.com/BíbliaFácilNT. E lá na página você fica atualizado com o programa e conhece também das nossas novidades. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito do santuário celestial e antes do pecado ele tinha funções litúrgicas e após o pecado ele assumiu funções soteriológicas. Por quê? Porque este pecado que surgiu no céu, no coração de Lúcifer, de alguma forma alcançou o nosso planeta, através da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eu vou voltar com mais detalhes desta queda no programa da semana que vem, tá bem? Mas o santuário, que antes tinha uma função litúrgica, era a casa de Deus, onde Deus habitava e onde Deus era adorado, agora ele assume funções de julgamento, torna-se fonte de auxílio e torna-se também o centro de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Guarde uma coisa no seu coração. O pecado surgiu no santuário celestial, e é no santuário que ele tem que ser resolvido. Então, a resolução do problema do mal e do pecado, ela se centraliza no santuário celestial. O santuário celestial tornou-se o divino centro da operação para a salvação do homem. E tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma sombra, de acordo com o livro de Hebreus, e apontava para uma realidade superior a ser cumprida no ministério de Cristo. É por isso que estudar o santuário celestial é estudar como Deus salva o homem através dos rituais, através da morte e através do ministério de Cristo no santuário celestial. Mas eu vou aqui para os nossos convidados, porque nós já temos mais perguntas agora dos nossos participantes virtuais. De quem é a pergunta agora? Maurício Filho, qual é a sua pergunta, meu amigo? Bom dia, pastor, tudo bem? Está ouvindo, pastor? Estou ouvindo perfeitamente, Maurício. Qual é a sua pergunta, Maravilha. amigo? Então vamos lá. A minha dúvida é o seguinte, pastor Arilton. O santuário, ele era o templo do Espírito Santo, correto? Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. É o que Paulo ensina. Justamente essa dúvida. Aham. Porque eu queria entender a que ponto a gente passou a ser o templo do Espírito Santo. Muito boa a sua pergunta, viu, amigo? Agradeço a sua pergunta. O santuário terrestre era o local da habitação de Deus. Deus disse para Moisés: faça um santuário, eu quero habitar no meio de vocês. E Deus veio morar com o seu povo. Agora, quando chegamos ao Novo Testamento, você não tem mais um santuário onde aconteciam sacrifícios para que os pecadores fossem salvos. Por que não? Porque todos os sacrifícios que aconteciam no santuário terrestre apontavam para o sacrifício de Cristo.
E quando chega João Batista, lá em João, Evangelho de João 1, 29, João Batista declara assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo, quando ele morre, ele assume a função de Cordeiro de Deus. E a partir desse momento, o santuário terrestre perde a sua função. 3 anos depois, converte-se o apóstolo Paulo, por volta do ano 34, e quando Paulo se converte, é ele quem vai ensinar nas suas cartas à igreja de Corinto, de que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós, como o templo do Espírito Santo, é uma doutrina paulina, apresentada no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 19 e 20, e capítulo 6. Então, são os 2 capítulos que tratam do assunto. Mas eu vou voltar aqui para o nosso Zoom, porque nós temos mais perguntas. Edneuza Pereira. Tudo bem, Edneuza? Sua pergunta, amiga. Ok, bom dia, tudo bem, pastor? Para mim é um privilégio estar participando do Bíblia Fácil. Quero dizer que antes eu tinha muitas dúvidas em relação a muitas questões da Bíblia. Eu lia e não conseguia entender, não conseguia compreender muito. Então, devido a estar assistindo o programa, eu fui descobrindo, entendeu? As perguntas que eu tinha, as dúvidas que eu tinha e que ao longo dos programas estariam sendo esclarecidas. Aí eu devo muito isso ao Bíblia Fácil, mas as dúvidas, claro, permanecem, são muitas, né? E uma das perguntas que eu gostaria de perguntar hoje é que, nos tempos de Moisés, existia o santuário terrestre, né? Onde Deus habitava. E hoje, no nosso tempo, existe alguém, ou então um lugar onde Deus habite, e alguém digno de conversar com Deus igual Moisés tinha esse contato com ele? Edneuza, muito obrigado por sua pergunta. Que pergunta interessante, né? Existe um local onde hoje nós podemos nos encontrar com Deus? Claro que existe. O que Jesus falou nos evangelhos? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, nós não precisamos ir a um lugar físico como se Deus só habitasse lá, como acontecia no Antigo Testamento, onde Deus quis colocar o santuário como centro da religião. Inclusive as tribos se acampavam, 3 ao norte do santuário, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e todos vinham ao santuário. Quando o templo foi construído em Jerusalém por Salomão, todos iam a Jerusalém, mas hoje nós não precisamos ir até Jerusalém para estarmos na presença do Senhor. Porque Deus é Espírito, como ensina João capítulo 4, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos estar com Deus em qualquer ambiente. Outro detalhe, eu preciso de um mediador, como havia naquele tempo? Eu preciso de um sacerdote para ir até Deus? Não. Através de Cristo nós temos acesso direto ao Pai. É por isso que o autor de Hebreus nos convida: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para acharmos salvação e socorro em tempo oportuno. Eu e você, Edileuza, podemos ir na presença do próprio Deus sem mediadores, sem a necessidade de homens. Por quê? Porque Cristo agora é o nosso mediador. Eu já disse aqui em outras vezes, Cristo é Deus homem, e com o braço divino ele segura a mão de Deus, e com o seu braço humano ele segura a mão do pecador. É por isso que ele é esse elo entre nós e o Pai. E é por isso que Atos 4, 11 e 12 declara que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só Cristo. Tá bem? Mas temos outra pergunta aqui do Zoom. Belchior, meu amigo, qual é a sua pergunta? Então, pastor, minha pergunta é a seguinte. Se hoje nós somos o templo do Espírito Santo, as condições que nos levam a ter vamos dizer assim, todo o processo que era antigamente usado como o sacrifício sacerdócio de Jesus, qual seria hoje o nosso meio para fazer a mesma coisa que Jesus fazia naquele tempo? Belchior, muito boa a sua pergunta. Eu entendi da seguinte forma, né?
se naquele tempo havia uma purificação para que o santuário fosse a habitação de Deus, havia uma reverência, um respeito com o local sagrado, como que nós podemos ser esse templo do Espírito hoje? De igual forma, sendo purificados e lavados pelo sangue de Cristo. É assim que Deus habita em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, nos convida a apresentarmos a Deus um culto racional. A nossa mente tem que estar purificada, o nosso culto tem que ser racional para que Deus possa habitar em nós. Então nós precisamos passar por essa purificação para sermos templo do Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então é tudo mesmo. Então tudo que eu fizer tem que ser para a honra e glória de Deus. Vamos para o Zoom de novo? O pessoal está animado hoje com as perguntas, né? Quem é agora? Railson Barbosa, acho que é o mais jovem participante nosso hoje aqui. Railson, qual a sua pergunta? Pois então, pastor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, Railson. A pergunta é, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém naquele tempo lá, por que esconderam a Arca da Aliança de madeira? E onde realmente ela está mesmo, na sua opinião? Railson, obrigado, viu, pela sua pergunta. Se eu soubesse onde estava, eu teria logo corrido para lá, né, para desenterrar essa arca. Se ela fosse encontrada, seria a maior descoberta arqueológica da história. Por quê? Porque dentro dela estão as tábuas dos 10 mandamentos. Mas Railson trouxe menção, um fato histórico, né? O rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém em 3 ocasiões. 605 a.C., 597 e 586. A história dessas invasões está lá no livro do profeta Jeremias, do capítulo 25 em diante. E em Daniel 1, você tem o contexto da chegada dos judeus em Babilônia como escravos, como cativos. Agora, um detalhe interessante. Segundo informações, nós temos de que o povo não levou a Arca da Aliança para a Babilônia. E o templo que Salomão havia construído só foi destruído na 3ª invasão de Nabucodonosor, ou seja, em 586. Mas antes que o templo fosse destruído, esta arca foi escondida pelos judeus, porque ela não foi levada para a Babilônia. Veja, quando no capítulo 5 de Daniel, o neto de Nabucodonosor pega os vasos sagrados para fazer aquela festa para 1000 convidados, não há menção no livro de Daniel a Arca da Aliança. Por quê? Porque ela foi escondida por judeus piedosos. E se foi escondida, certamente deve ter sido próximo a Jerusalém, em alguma região por ali. Mas nunca mais ela foi encontrada. Tem gente que assiste Indiana Jones e acha que ele achou a arca, né? Gente, isso é filme, por favor, tá? Não acreditem nisso não. A arca nunca foi achada. Tá bem? Tem mais perguntas? Vamos para o Zoom. Lisiane, cadê Lisiane? Lisiane Ribeiro. Tudo bem, Lisiane? Qual é a sua pergunta, amiga? Tudo bom, pastor. Gratidão. Então, o senhor falou agora há pouco que Naum falou que o mal não se levantaria pela segunda vez, não é isso? E eu queria saber se essa queda do anjo, já que tudo é permitido por Deus, faz parte de um plano de salvação, foi um plano de Deus? Eu queria tirar essa dúvida. Obrigado, Lisiane, por sua pergunta, viu? Você tocou num ponto que é para nós um mistério. Como que o mal surgiu no coração de um ser que era bom? Para nós é muito difícil compreender isso. O que nós temos da Bíblia? O que nós aprendemos pela Bíblia é que Deus, ao criar suas criaturas, não só o ser humano, como os próprios anjos, Ele os criou com livre arbítrio. O que é isso? Deus deixa que suas criaturas escolham. Os anjos poderiam escolher amá-lo e servi-lo ou não. Tanto é que, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, o dragão, que ali é um tipo de Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele arrastou a 1/3 dos anjos de Deus. Ou seja, 1/3 dos anjos celestiais se uniram a Lúcifer na sua rebelião. Isso prova para mim e para você de que Deus dá livre arbítrio para as suas criaturas. Então, o ser humano também foi criado com esse livre-arbítrio. É por isso que Adão e Eva poderiam escolher obedecer ou não, comer do fruto ou não, e eles escolheram comer do fruto. Então, Lisiane, Deus nos ama tanto que Ele nos criou com livre-arbítrio. Por quê?
Porque Deus é um ser de amor. E Ele quer que nós o amemos por livre vontade. Se Deus tivesse criado os anjos, ou o próprio ser humano, com uma obrigação de amá-lo, se não houvesse a possibilidade de rejeição e de não amá-lo, nós de fato não seríamos livres. Então olha aonde vai o amor de Deus. Ele nos fez seres livres. E é por isso que Ele até permite que um ser humano, que não é nada, fica por aí dizendo que Deus não existe, se existir Ele é mau, que Deus não é tão bom quanto a Bíblia prega. Deus até permite. Por quê? Porque Ele é amor. E sendo amor, Ele quer que suas criaturas o amem. Há uma lei no céu. E sabe qual é esta lei? Só o amor desperta o amor. Então Deus nos ama e nós queremos que o amemos assim também. Tá bem? Eu queria concluir esse conteúdo de hoje falando do seguinte: o santuário celestial assumiu novas funções. Aqui tem vários textos que eu não quero ler agora, mas fala a respeito desse local, que tornou-se um local de auxílio, onde Deus vinha para se encontrar com o seu povo. Então, esse conflito que começou no céu, com a expulsão de Lúcifer, de alguma forma ele envolveu o ser humano. Por quê? Porque Lúcifer, expulso do céu, veio para esse planeta. E nesse planeta ele conseguiu convencer Adão e Eva a se envolverem nessa rebelião. Aí surgiu o mal no nosso planeta. Mas Deus não foi surpreendido. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele sabe de tudo que vai acontecer. E Deus não foi surpreendido pelo pecado. Um plano de salvação havia sido estabelecido. Esse plano falava da vinda de Cristo morrer em nosso lugar. É por isso que Apocalipse capítulo 12 vai declarar o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Isso mesmo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, porque na quebra da lei de Deus, na desobediência de Adão e Eva, ali já estava a promessa de que Jesus morreria caso o homem pecasse. E nós vamos entender isso melhor semana que vem, quando falarmos do santuário celestial, ou santuário terrestre, e de todas as cerimônias e tipos que aconteciam nesse santuário, que prefiguravam a obra de Cristo. Hoje, eu queria convidar você a entender que há um santuário no céu. Esse santuário é o local da habitação de Deus. Deus aí é adorado. Mas, de alguma forma, inexplicável e ilógica, o mal surgiu no coração de um anjo cobridor, de um anjo que estava na presença do próprio Deus, como lemos lá em Ezequiel capítulo 28. E esse anjo conseguiu arrastar a terça parte dos anjos dos céus na sua rebelião. Mas Deus não podia tolerar o mal e Deus agiu. Deus expulsou esse anjo do céu. Ele foi expulso. E agora o mal chegou ao nosso planeta. E nós vamos entender na semana que vem como que o homem foi envolvido e qual foi o plano que Deus estabeleceu para resgatar o homem. Enquanto você pensa nessas verdades lindas da palavra de Deus, eu queria convidar você a ouvir uma linda canção agora. Michele Emanuele está conosco e ela vai louvar a Deus agora. E enquanto você ouve essa canção, eu queria que você pensasse, nada surpreendeu ao Senhor. O pecado, a origem do pecado no universo, não surpreendeu a Deus, mas é no santuário celestial, onde esse pecado se originou, que o pecado está sendo resolvido. Pense nisso agora. Senhor, eu quero te encontrar, te entregar meu coração, fazer da minha prece o nosso encontro.
cada passo eu quero estar e junto a ti caminhar, cantando juntos glória, aleluia, 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 Senhor, me sinto tão sozinha. No violão dedilha um som, uma canção invade o silêncio. A emoção vem transbordar, minha voz explode ao teu olhar. Então meus versos cantam aleluia, 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 aleluia. Jesus, eu sei que vivo está, embora a fé venha vacilar. As dúvidas antecedem os porquês, mas teu poder nos faz vencer e a tua graça receber. Então, seu povo canta, aleluia. Muito obrigado, Michele e Manuele, por essa linda canção. E um dos refrões dessa música é Aleluia. Enquanto ela cantava, eu ficava pensando, né? Lá no santuário celestial, os anjos de Deus, os querubins e os serafins, dioturnamente, eles louvam ao Senhor com aleluias. Isso deve impressionar o meu e o seu coração. O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, que nos criou, tem planos especiais. E é nesse santuário, onde Deus habita, que se processa hoje todo o plano da salvação. E nesse exato momento, enquanto você me assiste, Jesus está lá, trabalhando por mim e por você. Por isso, vamos voltar nossos olhos para o santuário? Vamos tirar um tempo para aprendermos mais sobre esse assunto? O tema do santuário permeia toda a Bíblia. Não tem assunto mais tratado na Bíblia do que o santuário. Extraordinário isso. Por isso você é meu convidado. Essa nova temporada só está começando. Na semana que vem vamos voltar para falar sobre o santuário terrestre. Mas eu queria aproveitar agora, me despedir de você que está em casa e agradecer também todos os queridos convidados que estiveram com a gente. Um tchauzinho para você. Cadê o tchauzinho de todo mundo agora? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu sei que ficaram perguntas que não foram respondidas. Não tivemos todo o tempo necessário para ouvir todos vocês. Mas muito obrigado você que gastou esse tempinho
para estar junto com a gente hoje. Eu queria orar por você que nos acompanhou aqui pelo Zoom, por você que está em casa nos acompanhando agora, para que a bênção do Senhor nos alcance. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por todas as bênçãos, por sabermos que existe um Deus Criador dos céus e da terra, e nesse santuário está processando nesse exato momento a nossa salvação. Nos entregamos mais uma vez, suplicando a Tua bênção sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro programa. Na semana que vem eu volto com o tema 2, o santuário terrestre. E você não pode faltar. Até lá, Deus abençoe.